Amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Isaías. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, acione o sininho para que você possa receber as notificações todas as vezes que nós tivermos um vídeo novo postado. Também não deixe de dar o seu like, o seu joinha, para que nós possamos aumentar a nossa divulgação. E outra coisa, você não precisa ficar preocupado em espalhar o link dos nossos vídeos. Ele é gratuito, você pode compartilhar com quem você quiser. Amém, amados? Então, vamos lá. Nós já vimos as três grandes partes do livro, nós estamos na parte final do livro de Isaías. Mais especificamente, nós estamos na salvação e nas suas bênçãos. E aqui nós vamos iniciar então o capítulo 54 do livro de Isaías. E este capítulo 54 é super especial. Ele é muito interessante, ele contém algumas promessas das mais profundas dentro do livro de Isaías. Então, se você ainda não leu, se quiser, dá uma paradinha no vídeo, faz a leitura para que você possa aproveitar melhor ainda o que está para vir. O capítulo 54 ele é dividido em duas partes. A primeira parte vai até o verso 10 e que trata do pacto eterno de Deus com o seu povo. A profecia diz respeito a Sião, mas você espiritualmente é a Israel. Você pode tomar posse das promessas que estão contidas neste capítulo. Apesar de ser direcionada para Jerusalém, para Sião, nós pertencemos a um Sião espiritual, a um Israel espiritual. Aqui ele está falando da salvação da comunidade, da salvação do seu povo. Então, ele faz um paralelo entre o sofrimento do servo do Senhor e a salvação do povo. Por quê? Este sofrimento tem relação com a salvação. O povo do Senhor, a comunidade, o povo de Deus, nós somos posteridade daquele servo. Significa dizer que ele adquiriu paz e justiça para nós e, portanto, nós podemos contar com esta paz e esta justiça. O futuro está alicerçado, está fundamentado numa coisa muito, muito importante: a imutabilidade da fidelidade do Senhor. O Senhor é fiel, ele era, é e será igual. E, portanto, ele sendo fiel e esta fidelidade não mudando, as promessas dele podem ser agora adotadas, podem ser assumidas pelo seu povo. Ele fala aqui que é o esposo de Israel. Então ele está fazendo uma comparação, ele está fazendo um exemplo como se fosse um casal, como se fosse marido e mulher. Ele como o esposo e Israel como sua esposa, a esposa da juventude. E ele vai agora estabelecer um novo pacto, um pacto que não pode ser quebrado, um pacto como nos moldes de Noé, quando ele prometeu que nunca mais o mundo seria destruído por água. Então aqui ele está estabelecendo um pacto que, pela sua fidelidade, pela sua imutabilidade, nunca será quebrado. Sião, ou Jerusalém, ele terá agora, essa cidade terá agora novamente riqueza de habitantes, ou seja, agora o profeta está vendo
a punição de Jerusalém. Veja, ele está escrevendo 150 anos, mais ou menos, antes da destruição de Jerusalém. Então, ele está falando de toda essa destruição em profecia, e aí ele lança os olhos para frente dessa destruição, e ele diz que novamente ela será rica em habitantes, ela será grandemente povoada. Agora era uma mulher que é estéril, que não tem filhos, uma mulher solitária, uma mulher que está separada do seu esposo. E ela está separada exatamente por conta do pecado de Israel. O Senhor, ele se afasta por causa do pecado. Mas agora ela pode, vendo pelos olhos proféticos, ela pode ver que a sua posteridade será muito maior do que, inclusive, se ela fosse casada e tivesse filhos. E ele fala que vai ter tanta gente que vai precisar aumentar. Ele fala assim: amplie o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as suas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Ou seja, haverá um grande crescimento. Eles vão se espalhar além de Jerusalém por toda Canaã, por todos os lugares. E eles, essa cidade, eles subjugarão, eles dominarão todos os povos vizinhos, como aconteceu no tempo de Davi. Esta profecia está se cumprindo e começou a se cumprir no tempo do novo pacto, com a igreja que surge da missão do ministério de Jesus aqui na terra. Sião não precisa ter medo. Ela não vai ser envergonhada. O que quer dizer não ser envergonhada, não ser humilhada? Quer dizer que ela não precisa se deixar dominar pelas desgraças que havia sofrido. Não temas, não serás envergonhada, não te envergonhes, não serás humilhada. Antes, te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. O Senhor agora vai fazer um novo tempo, uma nova era, um tempo sem vergonha, uma nova era sem humilhação. Ela não precisa se sentir assim. Ao contrário, ela será honrada. Honrada porque o seu esposo volta para ela e agora vai fazer de tudo para que esta vergonha seja retirada e que essa humilhação seja retirada. E mais ainda, ela será honrada. Não lembrará mais, ela vai se esquecer da humilhação, a humilhação da servidão do Egito, a humilhação da servidão que vai acontecer ainda, porque nessa época que ele está escrevendo não aconteceu, que vai acontecer ainda na Babilônia. Ou seja, este período de exílio, que aqui é comparado como uma viuvez, como uma separação do Senhor, isto vai acabar. O Senhor vai voltar para ela, vai chamá-la do Egito e vai inaugurar uma nova fase. Ela tem um marido, sim. Este marido é o próprio Senhor, o grande poderoso que pode remover toda e qualquer desgraça. E ele só pede para que Sião, para que Jerusalém lembre do seu nome, que é todo-poderoso. Veja lá, pois o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Então, ele vai agora redimir esta nação, este povo, esta nação que é comparada a uma viúva, que é comparada a uma mulher largada.
o seu marido volta e volta para honrá-la. Então, ele fará a remissão, o Santo de Israel, o Deus de Israel, que agora não é só Deus de Israel, porque ele acaba por se assumir como o Deus de toda a terra, porque ele determina o que os povos fazem, o que os povos vão agir. Ele determina que será liberto o seu povo, ele determina o que cada um deve fazer, porque ele é não só o Santo de Israel, mas o soberano, o todo-poderoso da terra. A esposa desamparada, a esposa que foi largada por causa do pecado, agora vai retomar um relacionamento, vai retomar um casamento de amor, de paz. E, portanto, ele chama a sua esposa de volta do exílio. Ele mesmo vai habitar Jerusalém, Sião. A palavra de Deus aqui é a segurança de que isto vai acontecer. O exílio é o abandono por causa do pecado, mas a época da compaixão virá em seguida, como de fato acontece. Ela vai, Sião vai para o exílio, fica no exílio por 70 anos e depois Deus a chama de volta. Ele tem piedade da angústia, da dor, do sofrimento, da separação, e ele a traz de volta. Este ímpeto de ira do Senhor aconteceu por causa do pecado, e o povo havia sido exaustivamente avisado, 1, 2, 10, 15, muitas vezes pelos profetas. Muitas vezes ele havia sido instruído em não desviar do caminho. Agora que ele foi punido, que o povo foi punido, o que acontece é que Deus pode manifestar a sua misericórdia. Manifestando a sua misericórdia, o seu favor, o seu amor pode ser manifestado para o povo. E o nome de eterna será aplicado aqui. Ele nunca mais vai ficar irado com Sião. Ele nunca mais a repreenderá como no tempo do exílio. Desse jeito, não. É reafirmada, então, um novo pacto. E este novo pacto é um pacto eterno. E ele, para mostrar esta eternidade, ele lembra dos montes e dos outeiros. Montes e outeiros, morros, montes, eram as coisas mais estáveis da criação. Enormes, não se movem, não mudam de lugar e, portanto, é como se fosse um monte, como se fosse um outeiro. Ele é estável. Ele pode ter certeza da sua firmeza. Mais firme do que um monte, mais firme do que uma montanha, é o amor infalível do Senhor por Sião. E este amor é que vai proporcionar este novo pacto. Ele vai estabelecer um novo pacto por amor, por misericórdia do povo. A partir do verso 11, então, o profeta começa a falar agora desta nova fase, do que vai acontecer com Sião. Então, Sião se tornará esplêndida, se tornará protegida. A glória futura de Jerusalém, de Sião, ele é colocado aqui com duas palavrinhas. Ele fala em aflita e desolada, porque isto era antes do novo pacto. Aflita, encurvada, né? Ou a palavra aflita quer dizer que a pessoa está encurvada de angústia e miséria. A palavra desolada
é que não existe um consolador, não existe um ajudador. Esta é a posição da Sião exilada, da Sião que está sendo julgada e está recebendo a punição pelo julgamento, pela sua condenação do pecado. Entretanto, o Senhor vai reconstruir Jerusalém com um esplendor que nunca antes havia acontecido. E ele começa a descrever isso. Ele fala em pedras em argamassa colorida, que é antimônio. O antimônio é uma substância escura que era utilizada pelas mulheres daquela região, pelas mulheres orientais, como cosmético que fazia como maquiagem, né? Como maquiagem para fazer com que os olhos brilhassem mais, ficassem mais. É a sombra da maquiagem que nós usamos hoje, né? Então, o antimônio, borlas de turquesa, pedras preciosas como a turquesa, ele vai edificar em safira, que é azul escura, portas e ameias que brilham como rubis e granadas, ou seja, vermelhas. Então, o que nós estamos vendo aqui é uma descrição do esplendor, da riqueza com que Sião será reconstruída. Né? Esmalte, carbúnculo, né? Também chamado de carbúnculo, a safira, que é azul, como um símbolo da fidelidade imutável de Deus, né? E o vermelho, que são os rubis, os carbúnculos, que significam aqui o sangue ou a vida e a mortalidade, né, no sangue que será derramado. Então, o que nós temos aqui é portas enfeitadas, pedras, muralhas ornamentadas. O amado vai encontrar na descrição lá do Apocalipse. Então, se o amado observar lá no capítulo 21 de Apocalipse, nós vamos encontrar a descrição de uma Sião celeste, de uma Jerusalém celeste. É aqui que nós temos o ponto de partida e nós vamos encontrar isto lá em Apocalipse. Ou seja, Isaías já estava previndo isso, João depois confirma isso no Apocalipse e isto ainda vai acontecer de forma completa lá no final dos tempos. Sião se torna esplêndida, Sião se torna protegida. É isso que o profeta está descrevendo. E aí nós vamos encontrar as bênçãos que são relacionadas nesta parte. Todos serão instruídos do Senhor, todos receberão instrução, e isso nós vamos ver, Paulo fala isso lá na frente. João fala isso lá na frente, lá no Novo Testamento, que as pessoas receberão diretamente de Deus a instrução. Por quê? Por causa do Espírito Santo. Lá no Novo Testamento existe agora uma revelação da explicação de como nós seremos instruídos pelo Senhor, diretamente por Deus, por causa do seu Espírito, do Espírito Santo. Haverá uma comunhão diária com o Senhor. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor e grande será a paz de teus filhos. Ou seja, nós teremos aqui uma comunhão, uma paz, uma instrução. As pessoas serão capazes de conhecer. Nós vamos ver lá na frente Paulo dizer que à medida em que nós crescemos, à medida em que nós avançamos na fé, à medida em que nós avançamos em buscar o Senhor, nós vemos cada vez mais o Senhor como Ele é. Hoje nós o vemos a partir de um espelho, como se a gente estivesse olhando, né, meio embaçado, mas nós vamos conhecê-lo de fato
como ele é. Paulo explica isso lá no Novo Testamento. Então, nós seremos capazes de conhecer. Por que nós não conhecemos hoje? Porque nós não temos esta capacidade de entendermos e de conhecermos profundamente o Senhor, porque nós somos finitos e Deus é infinito. Então, a infinitude de Deus não cabe na nossa finitude. Nós não temos ainda estrutura para entendermos e conhecermos de fato o Senhor. Isto vai acontecer lá na frente. Ele aponta aqui para uma dispensação melhor, uma dispensação nova, um novo pacto que vai ser realizado. Ele começa a ser realizado em Jesus e ele vai ter prosseguimento até o final dos tempos. Ele está falando de paz, a gente viu agora há pouco, esse paz é o dom da redenção. Ou seja, nós só podemos ter paz com o Senhor se nós estivermos em justiça. Em justiça, nós só estaremos se Jesus limpar os nossos pecados e se fizer justo por nós, se fizer justiça por nós. Isto vai acontecer quando Jesus morrer no Calvário e nos redimir. Ela será, portanto, estabelecida em justiça. Por quê? Porque redentor é o Senhor e ao redimir o seu povo, quando nós formos redimidos, nós estaremos justos e todos os que habitarão a cidade serão justos. Portanto, Sião será a cidade de justiça. Isto acontecerá lá no Israel futuro, além do Apocalipse. Sião se torna esplêndida como esta estabilidade e esta proteção que o Senhor vai dar, vai livrar todos os perigos externos. Então, além de esplendor, nós teremos proteção. O terror vai ficar longe. Sião pode até ser atacada por inimigos, mas isso não será mais vindo do Senhor. Então, Sião, se for atacada, vai ser atacada por outras razões. Mas Deus é que vai proteger. O Senhor vai fazer com que toda arma contra o seu povo falhe, seja destruído. Ferramenta alguma preparada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Então aqui nós temos duas coisas. No primeiro momento, não haverá nenhuma arma capaz de destruir Israel, de destruir Jerusalém, de destruir o povo de Deus, porque é o próprio Deus que vai destruir as armas que sejam forjadas contra nós. E por outro lado, em segundo lugar, não haverá nenhuma forma de punição, de julgamento diante de um tribunal, ou seja, toda língua que se levantar, né? Ele fala ali, toda língua que se levantar contra ti em juízo, ou seja, se o povo for para juízo, não vai dar certo, porque o juiz é o Senhor. E aí nós vamos ver que as acusações são falsas. Então, tudo que se levantar, seja em arma, seja em palavra, seja em acusação, vai cair por terra. Porque é o Senhor que vai destruir as armas e é o Senhor que vai julgar o seu povo e vai julgar em justiça. A afirmação de resumo, portanto, a gente leu ali, a herança da salvação é dada pelo Senhor aos servos do Senhor.
Então, esta é a herança dos servos do Senhor. Quem são os servos do Senhor? Servos do Senhor são todos aqueles que estão numa relação íntima com Deus e que guardam a sua lei. Isto é direito da parte do Senhor, tanto por palavra quanto por obras. A satisfação que Deus propicia, outorga a salvação e decide o final, o resultado das lutas a nosso favor. Amém, amados? Tome posse desta promessa. Esta é a herança dos servos do Senhor. E esta é a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Amém, amados? Bons estudos.